Orar. Nosso Deus, estamos diante de Ti para Te louvar, para Te agradecer por Jesus Cristo. É Ele que nos atrai a este lugar, é a Sua palavra, o Seu ensino que nós estamos aqui para escutar. E pedimos então ao Pai que fales connosco. Tu és digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa atenção e adoração. Por isso, é uma forma de nós Te honrarmos, é prestando atenção à Tua palavra, é lendo com devoção, com fé. É isso que nos propomos fazer nesta manhã. Pedimos o auxílio do Teu Espírito nesta hora. Pedimos isto no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Lucas 14, nós vamos ler a partir do versículo 25, do versículo 15 até ao 25. Lucas 14, a partir do 25 até ao 35. Acho que os óculos estão a atrapalhar. É a partir do 25 até ao 35. Lucas 14, de 25 até ao 35. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós já fizemos uma reflexão acerca da forma como começa este texto sobre as multidões. O texto menciona que grandes multidões acompanhavam Jesus, seguiam-no, e Jesus falou com as multidões. E Deus fala sobre multidões, fala com as multidões e fala acerca das multidões. E nós vimos no texto sagrado o que a Bíblia apresenta sobre as multidões: bênção ou maldição, ou pode ser as duas coisas. Nós vimos que é sim uma bênção sermos muitos, estarmos no meio de uma multidão. Vimos acerca do futuro que nos aguarda, as multidões que creem em Jesus e que estarão na presença de Jesus a louvar Jesus. Mas a realidade presente, o momento em que nós vivemos e a percepção que nós temos é que a maioria está corrompida. E é desde que o pecado entrou no mundo, a maioria da humanidade, a maioria dos seres humanos está corrompida. Nós aprendemos, ao olhar para os textos bíblicos, que muitas vezes mais vale só do que mal acompanhado. É um ditado popular, mas há uma verdade bíblica, claro. Mesmo que nos queiram arrastar para o mal e que sejam muitos a nos querer influenciar com o mal, nós devemos resistir, e mesmo que tenhamos que ficar sozinhos, mais vale só do que estar mal acompanhado de pessoas perversas e más. Mas veio também com esta expressão, vem também um cuidado. Provérbios 18 diz que o solitário, ele busca os seus próprios interesses.
Aquele que muitas vezes quer ficar sozinho é tido por insensato, é alguém rebelde à verdadeira sabedoria, não quer ser estimulado, não quer ser confrontado, prefere ficar sozinho e não ter contacto com pessoas que o possam estimular na sabedoria. Portanto, nem sempre é sábio ficar sozinho. Há momentos em que, quando estamos a ser arrastados para o mal, sim, mais vale só do que mal acompanhado. Mas cuidado com a solidão. O povo é propenso para o mal e fica desenfreado. A voz do povo não é a voz de Deus. Nós vimos isso em vários textos nas Escrituras. Não é agradável ficar ou sentir-se sozinho. Nós não gostamos de estar sozinhos. Não é bom que o homem esteja só. Não é difícil juntar uma grande turba para praticar o mal. Estar em minoria não é impedimento para praticar o bem. Frequentemente a multidão não tem noção. A opinião da maioria não serve necessariamente de garantia. A multidão muda facilmente de posição. A multidão gera aprovação humana, mas não divina. E a multidão gera grande pressão. Nós vimos os textos bíblicos que fundamentam estas afirmações. Nós refletimos acerca das multidões, da multiplicação, mas a reflexão bíblica sobre multidões tem o objetivo de alertar em relação aos falsos profetas e às ideias enganadoras que facilmente atraem multidões. Os maiores grupos e as maiorias da realidade presente, esta é a realidade presente. Elas não seguem a voz do Supremo Pastor. Elas não estão atrás de Jesus, não estão a acompanhar Jesus. Podem até acompanhá-lo por um tempo, mas quando chega a discursos como este, que nós acabamos de ler, a ensino como este que acabamos de lembrar, as multidões tendem a abandonar esse caminho. Tendem a abandonar Jesus. Quando ele fala da sua exclusividade e da dureza que é segui-lo, ser discípulo dele, da renúncia que é necessária, abrir mão até da nossa própria vida, dizer não a nós mesmos. Então muitos o abandonam. Na verdade, diz o texto, todos o abandonaram. Houve esse episódio com Jesus, quando ele foi preso. Todos os discípulos o abandonaram. Com um dos discípulos de Jesus, o apóstolo Paulo, também houve essa experiência, de todos o abandonarem quando ele estava preso. A sua última defesa. Também meditamos acerca desses versículos, especialmente o versículo 26, essa ideia da renúncia, do amar mais a Jesus e termos então que às vezes expressar um desprezo por pessoas e por situações e coisas que naturalmente nós amamos, mas a importância da renúncia. E nesse versículo, versículo 26, entendendo o que significa aborrecer, não é necessariamente um ódio, nem é uma atitude emocional contrária àquilo que a Bíblia nos manda ter, que é do amor, da paciência, mas tem a ver com o amar mais ou amar menos. Aborrecer significa, é um sinónimo na linguagem bíblica, especialmente hebraica, de amar menos. Porque o suposto é amar mais o Senhor, amar mais Jesus. É uma linguagem absoluta, definitiva, até se podia dizer severa, mas quem fala não é outro senão o próprio Deus, o Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo. E foi sobre isso que nós meditamos no domingo passado, a grandeza de Jesus. O irmão Dário conduziu-nos nesse estudo em Colossenses 1, aí sim a partir do versículo 15. A grandeza do Senhor Jesus, e porque Ele é grande, e porque Ele é todo-poderoso, e porque Ele é o Senhor, Ele pode falar desta maneira, desta forma dura, de forma constrangedora até, confrontadora. É o próprio Deus encarnado. Ele estabelece os padrões do discipulado. É Ele que determina o caráter do verdadeiro arrependimento e da fé que salva. Quando nós estudamos os discursos de Jesus, nós ficamos com a ideia de que, em vez de tornar as coisas fáceis, Ele sempre parece tornar as coisas mais difíceis. Na verdade, humanamente falando, Ele torna a salvação virtualmente impossível. Humanamente, ela é impossível de ser realizada. Na nossa cultura contemporânea temos a tendência de querer tornar as coisas fáceis, mais simples, e essa tendência também afeta a Igreja, que deseja apresentar um evangelho, uma mensagem que seja fácil de receber,
fácil de aceitar, fácil de acreditar, mas não foi isso que Jesus fez. Então, o que ele ensinou é que nós precisamos amar menos as pessoas que nos são queridas, amar menos a nós mesmos, as nossas coisas, e amar mais o Senhor. Foi isso que um homem lhe perguntou: o que é que eu preciso? Em Lucas 10, certo homem levantou-se com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ama o Senhor. Ama o Senhor acima das outras pessoas e das outras coisas. Ama o Senhor com toda a tua força e viverás e terás vida eterna. Um texto paralelo em Mateus 22, nós lemos esta pergunta: qual é o grande mandamento na lei? Versículo 36, Mateus 22. E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amar o Senhor. Amar mais o Senhor. Esse é o grande mandamento da Bíblia, esse é o grande mandamento que Deus nos deixa. Amar o Senhor, o nosso Deus, é o mesmo que amar Jesus, visto que Ele é a imagem do Deus invisível. Então, quando falamos de Jesus, nós estamos a falar do nosso Deus, o Deus que nos criou. É a mesma pessoa. É um só. Foi Jesus que disse: eu e o Pai somos um. Então nós acreditamos nessa verdade porque ela é bíblica, é o que a Bíblia diz. Ser discípulo de Jesus é igual a ter um amor maior por Jesus. Então nós podemos mostrar um amor maior por Jesus nas decisões sobre trabalho, sobre vocação, sobre ministério, nas decisões sobre casamento, com quem casamos, mesmo que os nossos pais, a nossa família não aprove, mas se o Senhor aprova, então nós podemos tomar decisões que até podem deixar aborrecida a nossa família, os nossos queridos. Nós podemos mostrar um amor maior por Jesus nas decisões sobre viagens relacionadas com o ministério para lugares perigosos, onde colocamos a nossa vida, a nossa integridade, a nossa saúde em risco. Nas decisões sobre relacionamentos, convívio, comunhão, aliança, as decisões que fazemos sobre como usar o nosso tempo livre, como usar o fim de semana, como usar o nosso telemóvel. Na disposição de sacrificar o descanso, o prazer, o sustento, a poupança, a saúde, a própria vida. Nós podemos mostrar um amor maior por Jesus em coisas bem concretas no dia a dia. Mas hoje, então, nós vamos investir o tempo que temos de estudo naquela parte sobre as histórias, o planeamento que é esperado ter dos discípulos de Jesus. Calcular, esta é a ideia que está no texto bíblico. Fazer contas, fazer cálculo, planear é a ideia. Porque nós podemos dizer, as pessoas podem dizer: eu quero ir a Jesus. Eu quero ser cristão. Tu queres ser cristão? Tu queres ter a vida eterna como aquele homem que alguns textos dizem que é um jovem rico, uma pessoa importante, um líder? Eu quero ter a vida eterna. O que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna? É preciso ir a Jesus? É preciso ser cristão? É preciso seguir a Jesus? Quando esse homem rico foi ter com Jesus e lhe perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse-lhe, por outras palavras, o que Jesus fez foi: vamos falar sobre o teu pecado. E a resposta dele deu a entender: eu não tenho nenhum pecado. Então Jesus disse: vamos falar então sobre quem manda. E o jovem disse: tu não. E foi o fim da conversa. Ele não tem pecado e Jesus não manda, acabou a conversa. Ele foi-se embora e não há conversa, não há mais conversa. A grande pergunta é a seguinte: tens dentro de ti o compromisso para assumir esta decisão? Esta decisão de realmente andar para a vida eterna, andar neste caminho para a vida eterna, de ser um seguidor de Jesus,
O versículo 28, 30, então tem esta história. Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O antigo Próximo Oriente era uma cultura de honra e vergonha. Ainda há muito dessa cultura. Honra e vergonha. Não se faziam coisas que trouxessem vergonha a si mesmo, a si próprio. Era muito importante proteger a própria honra, o bom nome, a sua fama. E quando se vai fazer algo extraordinário, algo grandioso, como construir uma torre, não uma pequena cabana ou um anexo, mas uma torre, sente-se o peso da responsabilidade. Porque afeta a honra, o nome da pessoa, o empreendedor coloca o seu nome junto com essa obra. Poderia ser uma torre de vigia. E num dos comentários, alguém a comentar este texto diz que, e lembra que naquele tempo os inimigos atacavam os campos com fogo e por isso torres eram frequentemente construídas nas grandes propriedades para vigiar o campo. Também poderiam ser utilizados como grandes locais de armazenamento de cereais, como nós temos hoje os silos de cereais. Pelas estradas fora no nosso país nós vemos algumas grandes construções, muita coisa já é feita com outros materiais que não cimento, são os silos. Seria, portanto, um empreendimento grande, não apenas uma pequena obra. Este homem então propõe-se construir uma grande torre que todos na comunidade iriam conhecer. E ninguém faria algo assim se fosse para acabar com apenas o alicerce e desse assim motivo para que todos se rissem dele. Este riso é no sentido de escárnio, de gozo, de ridicularização. Na verdade, o versículo 30, a expressão este homem, no original, na língua grega original, pode ser entendida como uma expressão depreciativa. No português contemporâneo poderia ser traduzido assim: este tipo, este fulano, este tipo, uma espécie de desprezo ou ridicularização. Uma versão da Bíblia traduz este versículo dessa forma: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Esse aí, aquele, é uma forma vulgar de tratar o homem. Então, a nova versão transformadora captou essa ideia do grego e é algo vulgar. Olha, esse aí, este tipo, nem se refere o nome, não é? Esse homem, aquele ali. Um enorme elemento de desonra no pensamento da cultura antiga. Começar algo e não terminar. Ter a sua honra atacada. Quando se vai construir uma torre é necessário sentar primeiro, calcular o custo para ver se tem o suficiente para a completar. Caso contrário, ficará um edifício semi-acabado e um monumento permanente à sua estupidez. Alguém disse sobre obras inacabadas. É um monumento permanente à estupidez do construtor. Esta é uma grande questão num ambiente de honra e vergonha. Ninguém queria a sua vida exposta ao ridículo. Então, o que é que Jesus está a dizer com esta história? Não venhas a mim apenas porque estás a sentir emoções, disse alguém também a comentar, a falar sobre este texto. Esta semana tive a oportunidade de ouvir. Tenho estado a ouvir exposições bíblicas, pregações, e um dos pregadores colocou a situação, imaginou um diálogo de Jesus com os seus ouvintes. Não venhas a mim porque estás a sentir alguma desilusão ou alguma confusão na tua vida, porque foste deixado pendurado em algum relacionamento e estás à procura de um gancho no céu. Não venhas ter comigo para te acalmares por causa de algum conflito terreno com a família, com colegas. Não venhas a mim com qualquer tipo de superficialidade, coisas frívolas, banais, vulgares. O que eu te digo é o seguinte: antes de qualquer outra coisa, tu deves estar disposta a abandonar todas as tuas prioridades do passado que dominaram a tua vida. É um tipo de morte para a vida, morrer para viver. É o que este texto apresenta, esta é a ideia deste texto.
Tens de avaliar a legitimidade e a integridade da decisão que estás a fazer neste momento para teres a certeza de que possuis realmente o que é preciso para levar isto até ao fim, que tens a energia, o poder, a capacidade que é necessário para levar algo tão grande até ao fim. E esse algo tão grande é ser discípulo de Jesus, é ser um seguidor de Cristo. Esse irmão disse também: é por isso que é tão perigoso manipular pessoas para que façam compromissos superficiais com Cristo. Isto é algo sensível, os irmãos têm me ouvido falar sobre esta questão. Cuidado com a manipulação. Nunca façam isso. Não façam com linguagem, com discursos manipuladores. Não façam com música. Não façam nada para manipular a emoção das pessoas. Nós queremos que as pessoas se comprometam com Jesus Cristo depois de avaliarem cuidadosamente qual é a verdadeira condição do seu coração, que forças estão realmente a ser ativadas. É a força das emoções? É algo temporário? Ou nós estamos a falar de uma paixão, de um amor que derrubará todas as barreiras que se levantarem para nos impedir de chegar a Cristo, e vão ser todas derrubadas para chegar verdadeiramente a Cristo? Porque há um amor que nos dirige. John Stott, no livro Cristianismo Básico, ele diz o seguinte, capítulo 9 desse livro: a paisagem cristã está repleta de destroços, de torres abandonadas, torres semi-construídas, as ruínas daqueles que começaram a construir e que não conseguiram terminar. Milhares de pessoas ainda ignoram o aviso de Cristo e comprometem-se a segui-lo sem primeiro fazer uma pausa para refletir sobre o custo de o seguir. Este é o grande escândalo da cristandade, o chamado cristianismo nominal. Em países para onde a civilização cristã se espalhou, um grande número de pessoas cobriu-se com o verniz do cristianismo decente, mas raso. Deixaram-se envolver de alguma forma apenas o suficiente para serem respeitáveis, mas não o suficiente para se sentirem desconfortáveis, perseguidas, maltratadas, odiadas pelo mundo. A sua religião é uma almofada grande e macia, protege-os da parte desagradável da vida, mudando de lugar e de forma para se adaptarem à sua conveniência. Não é de admirar que os cínicos falem de hipócritas na igreja e considerem a religião como um escapismo. Isto é sinónimo de fantasia, de ilusão. É por isso que há críticos, e muitos críticos, olhar para os crentes, chamá-los de hipócritas, porque há muito cristianismo nominal. Há muitos que se dizem crentes, discípulos de Jesus, mas não estão dispostos a pagar o preço. Não calcularam devidamente o quanto custa seguir a Jesus. Então Jesus está a dizer para se avaliar se tem o que é preciso para realmente o seguir. Jesus conta uma segunda história nos versículos 31 e 32 com uma nuance um pouco diferente. Na primeira, nesta que acabamos de ver, há um ato voluntário. A pessoa propõe-se construir uma torre. Na segunda história, é um ato forçado. Um rei tem que ir à guerra porque outro rei, o inimigo, está a caminho para o atacar. Versículo 31, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Então esta é uma questão sobre a qual ele não tem realmente qualquer controle. Ele só tem 20.000, ele não pode controlar isso. Ele só tem 10.000, o outro tem 20.000, tem o dobro da força, ele não consegue controlar isso. Ele percebe que o seu inimigo vem com 20.000 e que homem, que rei, que líder coloca os seus 10.000 em perigo antes de se sentar e avaliar se pode desenvolver uma estratégia, se está ou não devidamente armado, se tem melhor conhecimento do terreno ou o que quer que seja para poder ganhar a batalha, para que não se exponha à morte, bem como a todos os que o seguirem. Qualquer um responsável fará isso, sentar-se e calcular. E se chegar à conclusão que não pode vencer, o versículo 32 diz, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Nós sabemos que
nos podes derrotar, é o que a embaixada vai dizer. Este é o discurso de conciliação e de paz. Sabemos que nos podes derrotar. Tens um exército muito maior do que o nosso. Então, o que é que queres? Quais são as condições para haver paz? Não faz sentido derramar todo este sangue para chegar ao mesmo fim a que poderíamos chegar através de negociações. Podemos perder alguma da nossa liberdade, teremos o nosso território ocupado, mas pelo menos estaremos vivos. É o raciocínio de um rei que sabe das suas limitações, da pequenez do seu exército em função do exército inimigo, e toma medidas e envia uma embaixada de paz com um discurso para negociar a paz. Nenhum rei iria para a batalha se soubesse que estaria a colocar a sua própria vida em perigo e dos seus soldados. Se ele soubesse que havia uma forma de negociar a paz. Então o que Jesus está a dizer é o seguinte: há questões na vida que são grandes demais e por isso elas devem ser cuidadosamente avaliadas. Quando hoje em dia se pensa na evangelização, esta não parece ser uma dessas grandes questões. Os crentes, a igreja, não trata a evangelização como uma dessas grandes questões. Parece que a pregação do evangelho é uma espécie de pequeno acordo na vida, onde se faz uma pequena oração e já está. Jesus está a dizer para pararmos com esse raciocínio. Está a falar de uma realidade que nos trará um alto custo nos relacionamentos, afetará os nossos próprios interesses e a ordem das prioridades da vida. É uma grande coisa. Falar de Jesus a alguém, do Jesus que disse estas palavras que nós acabamos de ler em Lucas 14, é algo grande. Há um preço muito alto a ser pago. Então, pare e avalie honestamente se está a reagir apenas emocionalmente a um apelo ou uma dificuldade, uma agrura da vida, ou se é realmente capaz, se está num ponto em que a autenticidade do seu arrependimento e a integridade da sua fé são suficientes para levar este compromisso até ao fim. Avalie se realmente crê de uma forma íntegra, de uma forma honesta, se houve um arrependimento verdadeiro, autêntico. Porque para andar neste caminho e levá-lo até ao fim, é necessário haver um arrependimento, uma consciência da sua fraqueza, da sua pequenez. É necessário condições de paz. Partilhar o Evangelho com alguém não é lembrar apenas os factos objetivos do Evangelho. Jesus, Deus, em carne humana, nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, morreu uma morte substitutiva por pecadores, em lugar de pecadores, ressuscitou dos mortos, ascendeu ao céu, está com o Pai, intercede por nós, virá outra vez. Dizer que a salvação é só pela graça mediante a fé, que é Cristo, só Cristo, o Salvador, tudo isto é verdade. E algumas pessoas podem perguntar: sabes isto? Acreditas nisto? Então faz esta oração. Mas é preciso parar e recuar um pouco mais. Tudo isto é verdade, mas não é suficiente. Jesus diz que há algo mais que nós precisamos incluir na nossa evangelização, a nós mesmos, e sermos lembrados do que é o Evangelho. Jesus diz que é preciso amá-lo como Senhor e que Ele terá prioridade sobre a família, sobre a própria vida, sobre todas as nossas coisas. Nós tornamos-nos donos do nada, disse um pregador ao comentar este texto. Tornamo-nos donos de nada e mordomos de tudo. Nada é nosso. Apenas usamos o que é do Senhor. A nossa vida não é nossa, não nos pertence. Estamos a usá-la, a administrá-la para o Senhor. Esta é a ideia que o Senhor nos quer transmitir. Então não tenhamos pressa aqui. Avaliemos se realmente temos o que é preciso para construir a torre, se realmente avaliamos o que isto irá custar. É isto que estas pequenas histórias pretendem dizer e que se aplicam ao momento em que nós lidamos com algo grande e que tem enormes implicações para nós mesmos ou para as pessoas à nossa volta. Para nós mesmos, no caso da torre, por causa da vergonha que será para nós
sermos observados por alguém que ele começou e não pôde acabar. Mas para os outros, a segunda história, aqueles que estão dependentes também das nossas decisões, têm grandes implicações. Outros são arrastados, então não apenas nós, mas outras pessoas poderão ser afetadas pelas nossas decisões. Então é melhor parar e nos certificarmos de que avaliamos a real capacidade que nós temos. Qual é a força da nossa fé? Qual é a intensidade do nosso arrependimento? É um chamado a fazer contas, a calcular, a planear. Se o Espírito de Deus estiver a agir na tua vida, na minha vida, nada nos impedirá de assumir este compromisso. Não há nada a temer ao dizer isto a alguém. Eu quero que tu penses sobre isto, quero que consideres cuidadosamente o custo, o preço. Assim estaremos a impedir que as pessoas alimentem ilusões superficiais e inúteis. Estaremos a ajudar a pessoa a perceber se é realmente a ação do Espírito de Deus ou se o que está a acontecer na sua vida é apenas algo momentâneo e emocional, por isso passageiro. Se o que estiver a acontecer for a verdadeira obra regeneradora do Espírito Santo a produzir um arrependimento inevitável e uma fé viva, então todos os obstáculos serão ultrapassados. Tudo o que é importante na vida deve ser calculado cuidadosamente. Seguir a Cristo é a coisa mais importante que alguma vez nós faremos, é mais importante do que qualquer torre que alguma vez possamos construir, mais importante do que qualquer inimigo que alguma vez tenhamos que enfrentar. Jesus perguntou: queres ser meu discípulo? Bem, então tens de abandonar as tuas prioridades passadas e tens de avaliar a tua real capacidade. O que é que tu podes? O que é que tu és capaz? Nós voltamos a olhar para o versículo 28, tem essa expressão de calcular a despesa. Literalmente, contar com pedras. Era assim que se fazia matemática antigamente. Computar, calcular, são sinónimos desta palavra grega que aparece no versículo 28. Calcular a despesa, avaliar. No versículo 31, na minha versão, aparece a mesma palavra, calcular, só que no original grego é uma outra palavra. Essa expressão é calcular com 10.000 homens. É deliberar consigo mesmo, considerar, aconselhar-se. É falar dentro de si, é uma meditação, é uma reflexão, uma avaliação, é uma resolução também. Resolver um problema. É uma outra linguagem, uma outra palavra. Nós dizemos-nos cristãos, seguidores, discípulos de Jesus Cristo, somos crentes, somos membros de uma igreja local, mas é possível que nunca nos tenhamos assentado para calcular a despesa de ser cristão. Nós dizemos-nos cristãos, discípulos de Jesus Cristo, somos membros de uma igreja local, mas é possível que nunca nos tenhamos assentado para calcular se com a energia e a capacidade que temos podemos enfrentar os inimigos que vêm contra nós. Força humana, capacidade, inteligência, estratégia humana para lidar com o diabo, com os demónios, com o mundo, com a nossa carne. Temos que fazer contas, temos que calcular. Há um preço a pagar para ser crente. Ao pensar neste texto e a pensar nas nossas vidas, na minha vida, pensar em mim, o preço de ser crente, de ser um homem crente, pensei o preço que uma mulher crente tem que pagar. Mas algo que todos nós precisamos pagar, este preço, este custo, de perceber, praticar e partilhar o que a Bíblia ensina. Isto está relacionado com o nosso tempo devocional, o tempo em que nós lemos a Bíblia para alimentar a nossa alma, a nossa fé, para entender estes conceitos cristãos, entender doutrina, estudar a Bíblia. É tempo devocional, é tempo de ouvir Deus, de aprender sobre Deus. E há um preço a pagar. Não é fácil separar esse tempo todos os dias. Há um custo, mas é o custo que um crente tem que pagar. Se envolver com evangelização, tem que partilhar o que a Bíblia ensina, tem que partilhar o que Jesus diz.
E nós precisamos pagar esse preço. Para ser crentes, nós precisamos participar de reuniões com outros crentes. Há um custo a pagar. Há frio que temos que enfrentar. Há chuva para enfrentar. Há desconforto para enfrentar. Há culturas diferentes. Há preferências diferentes que temos que enfrentar. Há histórias tristes que vamos ter que ouvir. Há pessoas insensíveis que vamos ter que suportar. Pessoas desagradáveis que estão a começar ou que ainda estão a lutar com as suas incapacidades, as suas falhas, as suas fraquezas. E nós vamos ter que pagar esse preço. Porque a Bíblia manda-nos nos reunir, manda-nos congregar, manda-nos estar com outros crentes. E nós temos que pagar esse preço de servi-los. Não é pensar o que é que eu vou receber. Eu preciso muito da ajuda dos irmãos. Eu preciso muito da ajuda da igreja. Essa não é a atitude de um discípulo. É o que é que eu posso dar. Um discípulo maduro, alguém que segue a Jesus, é alguém que aprendeu a olhar para os outros e a querer servir os outros. O que é que eu posso dar ao meu irmão, à minha irmã? Eu quero servir. Eu quero ser como Jesus. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Eu vou à reunião não para ser servido, mas para servir. O que é que eu posso fazer? Eu quero ser crente verdadeiro. Empatia. É uma palavra que não está no texto bíblico, mas que revela muito bem o que é o espírito da reunião, o que é o espírito da comunhão dos crentes. É procurar colocar-se no lugar do outro. O que é que o outro quer dizer com a forma como ele está a falar? O que é que ele quer? É esta empatia, esta sintonia. Se ele está triste, eu procurar respeitar a tristeza, sentir essa tristeza e orar com ele, por ele, procurar animar, encorajar. Se está alegre, deixa-me alegrar-me. É empatia, é uns aos outros. É uma palavra que reflete muito bem aquilo que devem ser as reuniões dos crentes. Serviço e empatia. Agora o preço de ser homem crente. Liderar. E para liderar é preciso adquirir competências. É preciso aprender a fazer coisas. Isso cansa a cabeça. Isso implica em custo até financeiro. Mas para ser um homem crente é preciso liderar. O homem foi criado por Deus para ser o cabeça, para ser o líder. É preciso tomar iniciativa, é preciso ser perseverante. Para ser um homem crente é preciso liderar, adquirir competências, tomar iniciativa, ser perseverante. Ir até ao fim, terminar aquilo que se começou. É preciso ser fiel. Como o marido, exclusividade, seu coração para a esposa, os seus olhos, os seus pensamentos. Como pai, ser responsável pelos seus filhos, estar atento aos filhos, auxiliar os filhos, a provisão, os conselhos. É preciso ser fiel como pai, é preciso ser fiel também como filho, porque o homem crente também é filho e precisa ser principalmente humilde. Reconhecer a autoridade dos seus pais, honrar os seus pais, ser manso e humilde no relacionamento com os seus pais, com quem é a autoridade. É preciso ser fiel. Esse é o preço que um homem crente precisa pagar. Lembrei que o preço que uma mulher crente precisa pagar é o de respeitar. Respeitar o seu pai, os seus pais, respeitar especialmente o seu marido. Uma mulher crente tem dificuldade para respeitar, para considerar o seu marido, para o auxiliar, para se conter muitas vezes, ser comedida, ser controlada. Aquele espírito manso e tranquilo que é de grande valor para Deus. Há uns dias atrás eu recebi um documento, a nossa irmã Miriam, filha da Hélia e do Luís, ela enviou-me um texto, um artigo, que o título é 28 maneiras práticas de mostrar respeito ao seu marido. É um texto muito bom. Assim que for possível, vou partilhar com a igreja, com as irmãs. Menciona várias características, então várias formas que uma mulher deve
características que uma mulher cristã deve ter, especialmente a mulher casada, coisas que ela pode fazer para mostrar respeito ao Senhor. Vou mencionar algumas delas, são 28, mas orar, apoiar, a submissão, a gratidão, a contenção, consideração, sensibilidade, compreensão, contentamento, pontualidade, atenção, adaptação, apreço, complementação. São várias ideias, todas elas desenvolvidas com textos bíblicos, mas para mostrar respeito pelo marido. O preço de ser mulher crente é preciso respeitar o seu marido. É preciso ser fiel como esposa. Nessa ideia da exclusividade, é mulher de um só marido, é mulher para um só marido. Mas como mãe, ser dedicada aos seus filhos. Trabalhar a pensar nos seus filhos, sacrificar-se pelos filhos, cuidar bem deles. E como filha, uma mulher que não é casada, uma mulher, mesmo sendo um pouco com mais idade, ela é filha, ela tem pais, ela pode se relacionar com pessoas que são autoridade na sua vida. Isso também exige da mulher crente humildade para servir, para cuidar, para ser paciente. Alguns exemplos práticos de como pagamos o preço por sermos discípulos de Jesus. A possível vergonha por não ser coerente com o título de crente. Também estive a pensar sobre isso. Todos os que viram aquela torre inacabada zombaram dele. Uma outra versão sobre este texto diz: todos riram dele. Aquele riso de zombaria, de menosprezo. Então, pensando na nossa vida, pensando no ministério, pensando na vida familiar, algumas coisas que que nós podemos fazer, que atrairão vergonha. Se não conseguir trabalhar responsavelmente, com diligência, se não conseguir completar tarefas no prazo, se eu não consigo fazer o meu trabalho e fazê-lo bem feito e no prazo que me é pedido, eu sei que há pessoas que vão olhar para mim e vão sentir aquele desprezo. Olha-me este, diz que é crente. Olha este tipo. Diz que é discípulo de Jesus, dei-lhe uma tarefa, olha-me este. Não ser paciente, não ser pacificador. Pessoas que se dizem crentes, mas não suportam uma opinião diferente. Não conseguem conduzir uma conversa para, mesmo havendo ideias contrárias, serem debatidas em paz, com respeito. E eu temo que isto aconteça comigo. E que venha a ser envergonhado por pessoas olharem para mim e olha, não tem paciência para mostrar o ponto de vista. Não consegue controlar o tom de voz, o olhar, os gestos. Não consegue mostrar que é discípulo de Jesus, que é crente e que é manso. E pode dar motivo para zombaria, para escárnio, para cinismo. Olha que hipócrita. Diz que é de Jesus, mas não consegue ter paciência. Não ser humilde e submisso. Não aceitar conselhos, não aceitar recomendações. Não querer seguir instruções de ninguém. É uma vergonha ser arrogante. É uma vergonha ser orgulhoso. Ser altivo. É uma vergonha. Outros crentes podem sentir essa vergonha alheia. Olha como ele trata o pai. Olha como trata a mãe. Olha como trata os irmãos mais velhos. Olha que forma de falar que revela tanta arrogância. E sente essa vergonha. Sente esse peso. Não me sacrificar pelos outros. Não estar disposto a fazer sacrifícios, a ceder as preferências que eu tenho, a sofrer, a passar por dificuldades a favor dos outros, porque espera-se que os crentes se sacrifiquem pelos outros.
pela família, não só, mas pelos irmãos e até pelos inimigos. Estar disposto a sofrer. Amar mais as coisas do que a Deus e as pessoas. Porque se estragou uma coisa que gosta muito, que gostava muito, que ama muito, aquela ira, aquela tristeza profunda, porque aquela coisa se estragou. Que vergonha é um crente ficar deprimido, ficar irritado, irado, porque uma coisa se estragou e parece que o mundo acabou. Não ser capaz de resistir a tentações. Que vergonha é. Se alguém nos observar e vir que nós somos, claro, pecadores, nós temos tentações, mas se nós não conseguimos resistir às tentações da carne, que vergonha estarmos a ser observados. Olha para esta pessoa. Olha para o tamanho. Olha para a forma de olhar, de falar. Olha, não consegue dizer não a essas imagens, a esses apetites. Que vergonha. Não ser capaz de partilhar o Evangelho. Não é capaz de começar uma conversa para falar da fé. Que vergonha. É crente e não consegue falar da mensagem mais importante que existe na vida dele e para a humanidade. Que vergonha. Não ser capaz de contribuir financeiramente para o avanço do Evangelho. Que vergonha que podemos passar. Não ser capaz de perdoar ofensas. E pessoas que nos observam e veem o quanto sofremos com aquelas ofensas do passado e continuam a atormentar e nós dizemos, não sou capaz de perdoar. Que vergonha. Não ser uma pessoa digna de confiança. Eu falei com ele, mas eu não posso falar. Eu já não confio. A forma como usou essa informação, a forma como me expôs, a forma como me maltrataram por causa de eu ter confiado nessa pessoa. Que vergonha se isso for dito acerca de nós. Estas coisas atormentam-me. Eu preciso calcular. Eu quero fazer contas. Eu quero pensar nestas coisas porque eu não quero. Eu pertenço a uma cultura de honra e de vergonha. Eu não quero que zombem de Jesus. Não quero ser zombado. Eu não quero ser ridicularizado. E eu sei que se eu cometer estas coisas, se eu não for capaz de realizar aquilo que Deus pede e que Deus espera de mim, eu vou ser ridicularizado. Vão rir-se de mim, vão zombar de mim, vão me menosprezar, vão me comparar com Jesus. Isto atormenta-me. É possível sentir esta vergonha por não ser coerente com o título de crente. Quer construir uma torre, mas não é capaz de ir além dos alicerces. Diz que é cristão e quer ser membro de uma igreja local, mas não é capaz de desempenhar esse papel até às últimas consequências. Não está disposto a pagar o preço. Sabe que está a ser atacado por um rei com um exército 2 vezes maior, mas não faz uso da embaixada de paz. E aplicando isto a nós, esta história, sabemos que estamos a ser atacados pela natureza pecaminosa, pelo maligno e pelo mundo, mas não reconhecemos a nossa insignificância, nem descansamos na poderosa graça do Deus da paz. E queremos lutar com as nossas forças e com a nossa inteligência e não confiamos no Evangelho. Não confiamos na obra de Jesus. Nós não nos submetemos a Ele, não descansamos no poder do Evangelho, no poder da cruz. Se nós somos verdadeiramente cristãos, significa que nós temos condições, nós temos capacidades, nós temos recursos para viver a vida cristã até às últimas consequências. Nós temos. Se Jesus está em nós, é Ele que garante essa capacidade de pagar o preço até ao fim, de completar a carreira. O versículo 30 tem esta ideia. Este homem começou a construir e não a pôde acabar, não a pôde finalizar, porque era suposto que ele finalizasse, que ele completasse
A mesma ideia dá origem àquilo que Jesus diz, está consumado. É a mesma raiz do grego. Consumar é terminar. É isto que Paulo entendeu e que ele desejou e que ele colocou como alvo. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ou seja, estou disposto a pagar o preço até às últimas consequências, ainda que me custe a própria vida, ainda que eu tenha que morrer, ainda que me custe muito, eu quero completar a minha carreira. Eu quero terminar. Eu quero terminar bem. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Em outras palavras, a minha vida não vale coisa alguma a menos que eu a use para completar a minha carreira, a minha caminhada, esta obra que eu comecei de ser cristão, de ser crente, de ser discípulo. 2 Timóteo 4,7, o mesmo apóstolo diz, eu combati o bom combate. Nos últimos dias da sua vida, ele diz, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele tinha esta noção, ele queria terminar, ele queria acabar. E ele foi em frente, e ele terminou. Porquê? Porque melhor é o fim das coisas, diz a sabedoria bíblica. Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. É muito bom o batismo. É muito bom a profissão de fé. É muito bom receber alguém, integrar alguém na igreja. É um momento de alegria, de festa, regozijo, celebração. É muito bom, mas melhor é perceber que a pessoa continua perseverante em seguir a Jesus e que termina bem essa carreira com honra, com coerência, com louvor a Jesus. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Portanto, Hebreus 12 diz, tendo nós uma grande nuvem de testemunhas a rodear-nos, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É a Bíblia que nos está a convidar, a convocar, a correr essa carreira, a terminar essa obra, a fazer esses cálculos, mas para terminar bem, dependermos da força e da capacidade que vem do alto. É esses planos que nós precisamos fazer. Assentar-se para calcular a despesa. Assentar-se para calcular se com 10.000 homens nós podemos combater aquele que vem contra nós com 20.000. Nós precisamos fazer planos. E algumas coisas práticas sobre a minha vida, família, ministério. Planear as atividades da igreja. É preciso sentar e planear. Para que funcionem, para que corram bem as atividades da igreja, as nossas reuniões, os nossos eventos, nós precisamos sentar e planear. O planeamento é importante. Pensar antecipadamente. Planear a semana de estudo, de trabalho. As provas que os meninos vão ter, que os jovens vão ter. Quais são as horas de trabalho, qual é a preparação que determinado trabalho exige. Nós precisamos de pensar antecipadamente. É tempo de trabalho também. E a sabedoria bíblica, o Senhor Jesus, diz que é importante assentar-se e fazer cálculos, até para as coisas do dia a dia. Coisas simples, como ir para a escola, fazer matérias, testes, ir para o trabalho, o transporte que se vai usar, o que é que se vai comer, que horas se vai chegar a casa, preparar, fazer um plano, antecipar aquilo que vai acontecer, se Deus permitir que aconteça. Há certas rotinas que nós sabemos que o Senhor permite para nosso bem e que é necessário planear. Planear o fim de semana com a família ou com a igreja. É preciso pensar antecipadamente para que corra bem, para que não haja constrangimentos, para que não haja vergonha. Nós precisamos sentar e planear. O que é que vamos fazer com a nossa família? O que é que vamos fazer com os nossos irmãos? O que é que vamos cantar? O que é que vamos orar? O que é que vamos ler? É preciso fazer antes. É preciso planear antes.
Planear uma conversa difícil, uma confrontação, um pedido de perdão, fazer uma mediação de conflito ou uma ação de evangelização, é preciso planear, é preciso meditar, é preciso calcular. Que palavras vamos usar, o momento, o lugar, orar sobre isso. Planear as refeições, o tempo de sono, a hora do exercício físico. Se eu estou com esta dificuldade, o que é que eu vou comer? O que é que eu preciso comer? O que é que eu preciso beber? O que é que eu preciso evitar de beber? O tempo de sono, quantas horas de sono eu preciso? Eu preciso planear isso. Qual é a melhor hora para me exercitar fisicamente? Porque eu quero estar saudável, eu quero ter força para fazer o trabalho que Deus me pede, eu quero ser fiel, eu quero ser responsável como marido, como pai, como filho. Isso dá trabalho, então eu preciso me planear. Planear as despesas pessoais, fazer um orçamento, antecipar despesas que nós vamos ter, saber se teremos o dinheiro disponível para pagar aquela despesa quando ela chegar. Hoje vamos, se Deus permitir, continuar o estudo do nosso curso sobre finanças. Às 4 horas estaremos reunidos para falar sobre estes assuntos. É importante. Estes são assuntos do dia a dia, mas que através destes compromissos, através destas coisas, nós podemos honrar Jesus e mostrar que somos de Jesus, que somos verdadeiramente crentes, porque planeamos, assentamo-nos para calcular. Fazemos contas até nas coisas simples. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. E isto fez-me lembrar de algo que é muito importante quando se faz planos, que é executá-los, é pô-los em prática. É fazer o que se planeou, é executar os planos. Porque, voltando à história com aquele homem, Lucas 18, esse certo homem de posição, um homem importante, um líder, ouviu isto de Jesus: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. É algo bem prático o que tem que fazer, e a execução, é isso que Jesus espera. João 15,14, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Não é se planeastes fazer o que eu vos mando, não é se tem um bom plano sobre como fazer o que eu vos mando, é se realmente fazeis o que eu vos mando. Lucas 6,46, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Porque é o fazer, é o executar que importa para Jesus. Não apenas o plano. É importante planear, mas é importante ser fiel na execução do plano. Porque o Senhor compara aquele que faz planos de obedecer e que executa a obediência com aquele que ouve as palavras e as pratica, e é semelhante então a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construído. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que faz planos e não os executa. Aquele que sabe qual é a vontade do Senhor e não a faz. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, está a pecar. E por estar a pecar, há ruína. Ruína da sua honra, há vergonha. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem, zombem dele. A reflexão bíblica sobre discipulado tem o objetivo de nos alertar em relação à necessidade de produzirmos fruto, de sermos verdadeiramente discípulos, sermos crentes genuínos, verdadeiros. E é sobre isso que nós vamos falar, se Deus permitir, na próxima oportunidade de olharmos para este texto, os versículos 34 e 35, sobre o sal e a função do sal, a utilidade
do sal, o fruto, o resultado do uso do sal. Nós queremos realmente dar fruto. Nós queremos dar honra a Jesus, ter frutos de justiça para apresentar a Jesus. Nós sabemos que somos fracos. Nós sabemos que sozinho nós não podemos. E então nós precisamos depender do Senhor. Descansar nele, na força que Ele dá. É Ele que é o príncipe da paz. É Ele que nos coloca num caminho de paz. Então este último cântico nós vamos lembrar disso. Nós estamos a calcular, nós sabemos que não temos força nem capacidade suficiente para lutar contra o nosso pecado, as tentações da nossa carne. Nós não temos força suficiente para lidar e lutar contra o diabo, contra este mundo. Mas Deus tem. O Espírito de Jesus tem. E nós precisamos confiar nesse Espírito. Nós precisamos nos submeter a esse Espírito e deixar então que o Senhor realize a sua obra em nós. Sobre ti, só cuidar.